Ele é forte, ele é rosa, ele tem poderes extremamente misteriosos e mágicos. Será que a versão dele, mais magra, que aparece em Dragon Ball Super, era mais poderosa? Será que era o Kid Buu? Quantas polêmicas existem e quantas delas são verdades mesmo a respeito desse grandíssimo vilão mais carismático que a gente já teve em Dragon Ball Z? Quer descobrir tudo o que aconteceu sobre Majin Buu, todas as suas transformações e poderes de lutas e descobrir de uma vez por todas qual é a forma mais forte de Majin Buu? Então cola aqui com a gente. Solta! Galera, sem dúvida alguma, o Majin Buu é o vilão mais carismático que já apareceu pro Dragon Ball. É claro que a gente teve outros vilões de destaque na obra e que tem destaque até hoje, inclusive, caso do Lord Freeza, que teve inclusive uma transformação nova. E se vocês gostarem desse quadro, a gente pode trazer também a evolução ao longo do tempo do Lord Freeza até a forma dele Black. Olha só que irado. Se vocês quiserem, comentem aqui que a gente traz também. A gente pode fazer um apanhado desses poderes de luta ao longo de uma saga, né? Pra vocês acompanharem certinho o poder de luta que cada um foi desenvolvendo. Mas no caso de hoje, a gente já trouxe as transformações novas do Gohan e do Piccolo, tá no card aqui em cima. A gente também trouxe todas as transformações canônicas dos Guerreiros Z, vale a pena lembrar, tá aqui no card também. E agora a gente vai começar a destrinchar essas transformações dos nossos grandes vilões. A começar pelo cara que acho que depois do Freeza tem bastante transformação também, que é o Majin Buu. Ao longo dos anos ele teve muitas formas, muitas variações de poder de luta. Então é um oponente bem complexo e completo nesse quesito de poder. Vale lembrar, a gente não vai abordar Dragon Ball GT aqui, tá galera? Não vai ter Ubi, não vai ter Majubi, não vai ter nada disso, tá bom? Vamos pegar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, o arco que aconteceu no anime, do Torneio do Poder ali, e também o do mangá, até a saga Moro. Beleza? Tamo junto, estamos entendidos. Então, já que você tá acompanhando o vídeo até aqui, quer saber qual é a forma mais forte do Majin Buu, quais foram os poderes de luta, como é que isso aconteceu, qual o poder de luta do Kid Buu, sem quebrar o seu Scooter, que é muito mais importante pra gente rastrear bem o poder de luta de um oponente. A gente não consegue sentir o Ki dele muito bem, a gente precisa do Scooter, e pra ele não quebrar, é claro, se inscreve aqui no botão de se inscrever, transforma as notificações em chocolate pra vocês estarem sempre por dentro das novidades do Resenha Animes. E é claro, espreme o botão do mega like aí com aquele chiclete pra ele ficar sempre ativo e isso ajudar bastante na nossa divulgação. Dito tudo isso, vamos embora pro vídeo. Beleza, estamos aí com Majin Buu, nosso grande vilão carismático, esse cara incrível, sem dúvida nenhuma, meu personagem predileto de Dragon Ball, inclusive essa forma que tá aí pra vocês batendo palminha. Vamos começar do início, né? Não exatamente do início, porque se a gente fosse falar disso, a gente falaria do Kid Buu, ele absorvendo os Kaios. Não, não é isso que a gente quer. Vamos tratar das transformações que ele mostrou pra gente no anime e mostrar, é claro, o poder de luta de cada forma, beleza? As notas que eu vou usar aqui são notas oficiais que saíram no mangá. Ali no Dragon Ball Super as coisas já ficam um pouquinho diferentes, mas eu trato com isso com vocês mais lá pra frente quando a gente chegar nesse pedaço, nessa etapa. Vamos começar aqui, Majin Buu. Ele teve várias variações de poder de luta, isso variava muito de quando ele tava ok, quando ele tava tranquilo, quando ele tava muito irritado, mas eu vou colocar aqui o poder total dele, que apareceu quando ele enfrentou o Goku Super Saiyajin 3, que foi onde ele foi mais desafiado, né? Foi posto mais à prova com um oponente mais forte, e foi onde ele teve que mostrar seu verdadeiro potencial, que chegou aí na casa dos 25 bilhões. Então Majin Buu, gordinho aí batendo palma com cara de feliz, tem 25 bilhões de poder de luta, um oponente bem forte para essa saga, para essa trama toda aí. Depois a gente teve todos os eventos, né, envolvendo o Mr. Satan e tudo mais. Ficou para ele insustentável reter aquela parte maligna e ele então eliminou essa parte maligna, mostrando pra gente essa forma dele, magrela aí, meio aterrorizante, o olho branco que do nada ficava grande pra caramba, meio bizarro, que é o que a gente chama de Evil Buu. É onde tem toda aquela parte maligna do Majin Buu, aquela parte que ele não conseguia mais manter dentro dele, porque tinha desenvolvido afeto com o Mr. Satan. Vale lembrar que o Majin Buu tinha absorvido um Kaiô que era muito bondoso, então ficou sempre essa dualidade dentro dele, do cara que queria destruir tudo, acabar com tudo, que era só destruição em massa e movimento, e da bondade do Sr. Kaiô que ele absorveu e veio à tona quando ele encontrou o Mr. Satan. A gente já teve alguns fatos com que mostrava que o Majin Buu ele tinha esse lado bondoso, só era bastante ingênuo, que foi quando ele curou o menino cego e tudo mais.
transformou o cara em leite pra ele beber, mas não vamos entrar nisso, tá? Vamos falar de poder de luta. A gente tá falando de Evil Buu. Nessa parte em especial, o que aconteceu? O Majin Buu não conseguiu suportar a maldade dentro dele, então ele meio que se separou. Então a gente tende a acreditar que, bom, já que ele se separou, metade, ou mais da metade um pouquinho foi pro Evil Buu e o Majin Buu ficou meio prejudicado e foi por isso que ele perdeu. Na verdade não é aí que a gente se engana, muita gente se engana, inclusive eu nessa época, até ver o levantamento desse vídeo. A grande verdade é que o Majin Buu, quando ele ficou fraco pela divisão, ele atingiu a casa dos 23 bilhões. Aí você para e pensa, pô cara, se o Majin Buu tinha 25 bilhões, ele tá com 23 bilhões aí, então como é que era o Evil Buu? O Evil Buu, galera, tinha 29 bilhões de força de luta quando ele se separou. Muita gente especula sobre o porquê que isso aconteceu. Talvez o Sr. Kaiô, bondoso que o Majin Buu absorveu, retesse um pouco dos poderes dele. Talvez ele fosse muito mais forte do que isso e não podia usar todo o potencial dele. Muita coisa é dita, a grande verdade é, os dados, 23 bilhões pro Majin Buu quando ele se separou do Evil Buu, e o Evil Buu extremamente poderoso aí com 29 bilhões, e é claro que essa diferença foi crucial nessa luta e fez com que todo mundo já sabe. O Majin Buu foi transformado em chocolate e dessa forma absorvido pelo Evil Buu, dando a ele a forma que muita gente conhece como Super Buu. Esse Majin Buu rosa aí, cheio de maldade, que quase extinguiu a raça humana de uma vez sozinho, muito poderoso. E aí a gente tem um salto absurdo de poder de luta e de potencial do Majin Buu, porque o Super Buu chega na casa dos 52 bilhões de poder de luta. Ele só poderia ser derrotado, galera, por Gotenks Super Saiyajin 3, coisa que estava acontecendo de fato quando essa fusão, quando essa parte desse poder do Gotenks foi liberada, e Gohan Místico, que era o personagem mais forte da saga, sem considerar, obviamente, os personagens fundidos. O Gohan, como personagem único, sem fusão, sem nada, era o personagem mais forte dessa saga declaradamente. Então, os dois eram os únicos capazes de derrotar, de fato, o Super Buu. E a gente sabe o que aconteceu, né? O Gotenks tava lá fazendo a diferença, a fusão acabou, desceu o Gohan, desceu o cacete no Majin Buu. E pela prepotência dele, que inclusive a gente tratou toda essa parte mental do Gohan, a evolução dele como um personagem, as características dele que pouca gente fala, tá aqui no card também um vídeo só sobre o Gohan. Gohan foi ingênuo, deixou a guarda dele baixa, assim como aconteceu contra o Cell, quando ele deixou a guarda baixa e o Cell quase se explodiu junto com a Terra, e isso ocasionou a morte do Goku. Ele foi ingênuo. Majin Buu pela primeira vez mostrou pra gente a capacidade que ele tinha de absorver os oponentes, fazendo com que o poder do oponente acabasse fazendo parte dele mesmo. E aí a gente tem o Super Buu Gotenks, essa forma absolutamente poderosa do Majin Buu, que foi determinante no combate dele contra o Gohan. Foi aí que ele superou completamente os poderes do Gohan, porque assim ele começava a ser um personagem fusionado, né, e tudo mais. Ele não absorveu apenas o Gotenks, como também absorveu o Piccolo, então ele ficou com a força extremamente poderosa do Gotenks e a inteligência do Piccolo é muito quebrado. O poder de luta do Super Buu Gotenks chegou na casa dos 110 bilhões. Extremamente poderoso, o Gohan não tinha mais chance contra ele. O Goku desceu da Terra com o Blink Potara, falando, não, vamos se fundir aqui pra acabar com ele. E aí aconteceram várias coisas. O tempo da fusão do Gotenks dentro do Majin Buu acabou e fez com que ele virasse o Super Buu Piccolo, ou Búcolo, sei lá como vocês chamam essa transformação. Que é quando os poderes do Majin Buu de 110 bilhões decaem bastante, porque o tempo da fusão dos meninos acabaram, que ele fica só com a força do Piccolo e do Goten e do Trunks separados. Essa forma do Majin Buu, ele chega a bater aí 56 bilhões, tem uma queda de poder considerável, e aí a gente tem uma das partes mais aterrorizantes dessa saga, que deixou muita gente desesperado, falando assim, pronto, agora já era, não tem mais o que fazer, que foi quando ele absorveu o Gohan. E galera, esta forma do Majin Buu é extremamente poderosa, batendo a casa dos 130 bilhões de poder de luta, Super Buu Gohan. Dito pelo Majin Buu mesmo, tanto no mangá quanto no anime, ele fica mais poderoso do que quando ele tinha absorvido aqueles moleques, com o adicional que dessa vez ele não precisava se preocupar com o tempo, porque a força do Gohan existia, apenas isso, era eterna, então ele ficava com 130 bilhões de poder de luta mesmo, e acabou, e virem-se pra derrotar esse vilão absurdamente poderoso. Teve todo aquele plot, Vegeta apareceu, desceu a porrada no Majin Buu,
foi absorvido. Lá dentro eles se separaram, né? Goku e Vegeta fizeram um super plano lá pra conseguir soltar todo mundo que tinha sido absorvido pelo Majin Buu, inclusive o Buu Gordo. E isso fez com que viesse à tona a verdadeira forma, a primeira forma, a forma original do Majin Buu, que era o Kid Buu. Que aí muita gente começa a se enganar e teve várias pessoas falando que essa era a forma mais forte do Majin Buu. E na verdade, galera, o Kid Buu tinha apenas os seus 29 bilhões. Por incrível que pareça, é a mesma força do Evil Buu lá atrás, lembra? A diferença do Kid Buu é que ele era completamente descontrolado. Ele não era a forma mais forte do Majin Buu. Dentro dessa saga Majin Buu, a forma mais forte da transformação dele, obviamente, foi quando ele absorveu o Gohan Místico, batendo 130 bilhões. Só que o perigo do Kid Buu é que ele não raciocinava de forma alguma. Ele simplesmente pensava em destruição. A primeira coisa que ele fez quando ele surgiu foi tentar destruir a Terra. E aí o Vegeta impediu, aí depois ele faz um poderzão, acaba com a Terra e acabou. E depois da Terra, nos outros planetas. A gente tem que lembrar que não tinha mais Gotenks, não tinha mais Gohan Místico, porque acabou morrendo na explosão da Terra. E aí a gente tem um grande problema, porque a força do Goku Super Saiyajin 3 chegava próxima ali, mas era uma transformação que cansava muito. Inclusive a gente pode também trazer um vídeo só sobre o Super Saiyajin 3, explicando dos pontos fracos dessa transformação, e todo o resto vocês já conhecem, né? O Kid Buu não era a forma mais forte do Buu, do Majin Buu, dentro de todo esse contexto, mas sem dúvida alguma era a forma mais perigosa, era voltada apenas pelo prazer de destruição. Se antes a gente não conhecia o Bills, que era o deus da destruição, mais próximo disso deveria ser o Majin Buu, que ele saiu extinguindo vários planetas na procura dele pelo Goku, Vegeta, Kibitoshin e tudo mais. Vamos saltar agora um pouquinho no tempo de Dragon Ball Z para Dragon Ball Super. Aqui, galera, a partir dessa forma, do Bullfit e tudo mais, eu não consegui achar de fato notas oficiais que nem essas que eu mostrei aqui, diretamente do mangá. Mas dentro de toda a pesquisa, dentro de todos os vídeos, dentro de todas as coisas que eu procurei, todos os números acabam convergindo para esse mesmo ponto, então eu levei muito em consideração o que eu achei aqui, beleza? Se alguma hora, se algum dia sair uma nota oficial que nem essa que eu mostrei pra vocês, eu posso estar aqui alguma coisa na comunidade dizendo, ó, que tava certo sim, ou gente, tava errado, o poder de luta dele era tal, beleza? Vamos tratar agora de Fit Buu. Buu chamado ali pro torneio do poder, treinou com o Mr. Satan, e aí perdeu o seu shape de gordito, que fazia ele ser um baita de um personagem carismático, botou ele no shape do Super Buu, só que com a carinha de feliz dele, olha só que coisa legal. E aí a gente ficou surpreso, porque ele acabou com o Goku ali dentro das regras do torneio de uma forma muito rapidamente, e aí a gente para pra pensar, pô, então qual seria o poder de luta de Fit Buu? Diga pra gente, Kakaroto. 100 trilhões! Aqui foi quando o Dragon Ball começou muito a sair do trilho, já tinha saído do Majin Buu, né? Com 20 e poucos bilhões de poder de luta, não sei quantos bilhões, mas é 100 trilhões é sacanagem. Fit Buu bate aí dentro de todas essas informações que convergem para o mesmo ponto, mesmo número, 100 trilhões de poder de luta. Muito poderoso, é uma forma que eu gostaria de ter visto em ação, ele foi barrado ali do torneio do poder e é claro porque ele tinha vários... Cara, se o Majin Buu estivesse no torneio, seria muito complicado pra tudo, em questão de plot, ele quebrava o torneio em vários pontos. E, inclusive a gente pode fazer aqui também, se vocês quiserem, comentem um vídeo sobre as possibilidades que o Majin Buu teria no torneio do poder e o negócio seria muito louco assim, seria muito quebrado. Mas a gente não conseguiu ver o Fit Buu em ação, porque ele caiu no sono profundo e voltou ao shape dele normal e aí perdeu os 100 trilhões que ele tinha. E a gente só tem de novo a aparição do Majin Buu com um destaque muito legal, inclusive na saga Moro, que é quando ele volta pro shape dele padrão e tudo mais, porém o poder de luta dele atinge uma escala assim absurda, ele meio que relembra do Moro por conta do Sr. Kaiô que ele absorveu, ele ainda tem essas memórias e isso habilitou, desbloqueou, sei lá o que aconteceu, um poder de luta muito adormecido do Majin Buu, o potencial dele veio à tona e por conta disso o Buu na saga Moro tem ali por volta dos seus 10 quintilhões de poder de luta. Esse trilhão já tava no negócio, quintilhão então. E aí ele desceu o cacete do Moro e aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem que vai acontecer. E esperamos ver isso em breve nos animes. Eu vou querer muito ver o Majin Buu muito irritado e pistola com o Moro e descendo ali o sarrafo, porque foi o que aconteceu.
10 mais quintilhões, não tem um número muito exato, mas obviamente era aí por conta disso. Deve ter sido alguma fração quebrada desse poder de luta do Majin Buu. O que importa é que o Majin Buu ficou muito poderoso nessa saga. E, é claro, de todo o contexto que a gente vem falando, essa é a forma mais poderosa do Majin Buu. E dentro da saga Buu, lá atrás, a forma que ele absorveu o Gohan místico é a forma mais poderosa. E aí, galera, a forma mais forte do Majin Buu era a forma que vocês gostavam também? Vocês preferiam que fosse outra? Vocês estavam torcendo que fosse o Kid Buu? E vocês ficaram surpresos com a força do Fit Buu e do Buu na saga Moro? Eu fiquei bastante. Comenta aqui qual é a forma predileta do Majin Buu e se vocês querem mais vídeos como esse. A gente pode fazer um vídeo do Freeza, chegando até a forma Black dele agora, recente, que derrotou o Goku e o Vegeta com apenas um supapo. A gente pode levar em consideração sagas e mostrar pra vocês a variação dos personagens, de poder de luta dos personagens no decorrer da saga, até a parte final, como é que a saga concluiu. A gente pode trazer isso pra vocês com o maior prazer, beleza? Então, pra vocês não perderem essas novidades, já transforma o botão de se inscrever em chocolate, mastiga as notificações aí, o sininho das notificações, cara, pra você ficar sempre por dentro das novidades do Resenha Animes. Copia as habilidades do Super Mega Like, que o Majin Buu também consegue fazer isso, e compartilha com seus amigos que tem essa curiosidade e dúvida e que fala até hoje pra você, Ju é de pé junto com o Kid Buu é mais forte, mostra pra ele que não é bem assim, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de sempre. Esses aqui são os nossos últimos vídeos. Valeu, falou e é nóis!